Essa camisa que eu estou usando aqui, com o símbolo do Justiceiro, é da Tática Militar, que é parceira aqui do nosso canal. E eu vou deixar o link deles na descrição e também vou deixar o link deles no comentário, para ficar fácil de você achar. No final do vídeo é só você clicar no link ali embaixo que já vai te levar direto pelo site, mas deixa para fazer isso depois que acabar o vídeo aqui e eu vou te lembrar no final. No dia 4 agora, foi o Dia Mundial contra a Agressão Infantil. E hoje o tema desse vídeo é revoltante. E eu preciso trazer esse conteúdo para cá porque a grande mídia, sem dúvida, não vai fazer isso. A Globo não vai mostrar toda a verdade sobre o caso, vai pincelar por cima e vai passar para o lado. Recentemente, 2 mulheres mataram uma criança de 9 anos. E essa criança era filha de uma dessas mulheres. Olha o que eu falei. Essa criança, esse garoto, era filho de uma das mulheres. Eu não disse que uma das mulheres era a mãe desse garoto, porque a palavra mãe não se aplica a um monstro desse. Você tenta pesquisar a respeito desse assunto no Google, você acha pouca coisa falando sobre. Os sites que você vê falando sobre esse assunto, falando mais na íntegra sobre o assunto, são sites pequenos, sem expressão. Já a Globo toca passando por cima. A Globo quase nem fez matéria sobre o assunto. E as matérias que fizeram é mulher é suspeita de matar filho. Ou ex-mulher de Rodrigo suspeita de matar. Ou mulher ou mãe esquarteja filho. Ou a manchete vai dizer mulheres suspeitas. Nunca diz que eram companheiras, né? Namoradas ou qualquer coisa do tipo ali na manchete. Como também não dão detalhes sobre o que esses monstros fizeram com a criança. Mas agora, se você jogar Neymar, pode ter certeza que não vai faltar a matéria da Globo falando a respeito. Essas duas que você está vendo aí. Como eu disse, a criança era filho de uma das duas. A criança estava dormindo quando o monstro, né, deu uma facada no coração da criança e esfaqueou a criança, matou a criança ali. Depois esquartejaram a criança. Depois disso, tentaram fritar partes do corpo dela. Tentaram fritar e parece que não conseguiram fazer aquilo, né? Pegaram os pedaços, jogaram na mala. Os braços e as pernas dividiram em 2 mochilinhas da criança. Pegaram as malas e jogaram no esgoto. A criança estava dormindo e tomou uma facada no peito. E se você acha essa história um absurdo, dá para piorar sem dúvida. Dá para piorar e muito. 1 ano antes da morte da criança, os monstros tinham cortado a genital do garotinho. Tinham cortado o pintinho do garoto. E tentaram costurar no garoto um órgão feminino nele. Improvisaram ali, tudo feito em casa. Você consegue imaginar a dor que essa criança sentiu durante muito tempo? Essa criança era mantida em cativeiro, ela não saía pra rua. Tentaram transformar o garotinho numa menina. E você acha que a Globo contou os detalhes do que aconteceu? A Damares, a ministra Damares, vem lutando contra agressões contra crianças há muito tempo. Coisa que ela passou na infância dela. E ela tem feito um excelente trabalho. Já fazia isso antes mesmo de ser ministra. Mas se você jogar no Google aí, sobre o nome Damares, pode ter certeza que você vai achar inúmeras matérias da Globo tentando comprometer a imagem dela, tentando fazer passar por maluca ou algo do tipo. Mas se tratando das companheiras, né, de pessoas que representam o grupo LGBT, acha que a Globo vai expor isso aí? Se fosse um casal hétero, sem dúvida você estaria vendo isso o tempo inteiro na TV. Que deveria ser feito. Dias atrás, se eu não me engano, eu estava entrando no dentista e estava passando o Globo. E estava falando da grande conquista de uma criança de 8, 9 anos que conseguiu trocar o gênero e o nome na certidão dela.
Porque a criança, desde os 5 anos de idade, se identificava como menina. Se sentia uma menina que nasceu no corpo de um menino. Essa matéria estava passando na TV Rio Sul, que é a Globo da região sul-fluminense, ou é a Globo do interior do Rio de Janeiro, para ficar mais fácil de você entender. E a notícia é dada com os repórteres rindo, assim, como se estivesse falando a coisa mais linda do mundo, que uma juíza de Paraty permitiu que uma criança de 8, 9 anos, não lembro a idade, vou deixar aí para você ver, mudasse o gênero e o nome na certidão. Fala da decisão da Justiça de Paraty, que autorizou uma criança a mudar de nome e gênero na certidão de nascimento, né, Fernanda? É isso mesmo, Kênia. Atualmente ela tem 8 anos de idade, mas se identifica com o gênero feminino desde os 5 anos. Vamos voltar a falar então com a Maria Mariana, que tem os detalhes dessa história pra gente. Maria. Oi, Fernanda, é isso mesmo. Essa foi uma decisão da juíza Camila Rocha, da Vara Única de Paraty. A criança, que tem 8 anos, como você falou, nasceu com sexo biológico masculino, mas há 3 anos se identifica com o gênero feminino. Disso, né, o crescimento dela tem sido saudável, ela tá até mais comunicativa. E é importante a gente falar que, de acordo com informações do processo, ela está tendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico e também isso tudo está acontecendo em um ambulatório especializado. Aí diz que a criança está passando por acompanhamento psiquiátrico e tal. Quem precisa de acompanhamento psiquiátrico é a juíza, que permite que uma criança de 5 anos de idade, estava lutando na justiça desde os 5, né? Dos 5 aos 8, aos 9, que uma criança mudasse o gênero e o nome na certidão, como se criança tivesse maturidade com 5 anos de idade para dizer que, nossa, não, eu não sou um menino, eu me sinto no corpo de uma menina, isso está errado, eu quero mudar. Essa criança nem 12 anos de idade tem, que ainda não mudaria nada. Será que essa juíza não feriu o estatuto da criança e do adolescente? Não? Será? Não teria algum outro juiz para ver isso? Algum advogado para pesquisar sobre isso a fundo? Uma criança pode trocar de gênero na certidão com seus 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade, beleza. Mas um vagabundo de 17, 16, 15 anos de idade que comete um crime, que mata alguém, não pode responder pelos seus atos, porque é uma criança ou um adolescente, mas tem alguma coisa de muito errada nesse país aqui. Aí você pergunta, mas onde é que estão os pais dessa criança? Se você pegar as matérias para ler, no final da matéria está dizendo que a representação legal da criança, fazendo o pedido da mudança de gênero dela, foi feita pelos pais adotivos. E eu digo aqui sem medo de errar, você que mora em Paraty aí, que conhece a história e sabe quem é, pode mandar para o meu e-mail, que daqui a um tempo eu mostro o resultado disso aqui no canal. Digo sem medo de errar, pode achar os pais que você vai ver que são pais gays. E isso que está sendo feito com a criança está sendo imposto por eles, desde que a criança ainda era muito pequena. Pressa com a criança de 5 anos para mudar o nome e o gênero da criança, mas eu tenho certeza, digo sem medo de errar. E olha que eu estou falando para muita gente aqui. No primeiro caso aqui eu dei o exemplo de uma monstruosidade, né, que foi feita contra uma criança, porque a grande mídia não vai mostrar isso para você, não vai falar sobre isso para você, porque a comunidade LGBT é colocada dentro de uma bolha super protetora, do qual ninguém pode falar contra. E agora a CCJ está analisando um projeto de lei que faz a criminalização da homofobia se tornar racismo. Se você fizer críticas, questionamentos, qualquer comentário contrário a esse grupo, você vai ser chamado de racista. Você vai preso por isso. Qualquer coisa que se diga contra, você já é chamado de homofóbico. Homofóbico não é o cara que agride, não é o cara que tenta tirar a vida de homossexual, não. Homofóbico é qualquer um que diga qualquer coisa que não agrade esse grupo. Já é chamado de homofóbico. Para você ter uma ideia, o Carlinhos Maia, famoso no Instagram, ele é gay, né? Teve uma união agora
um tempo desse com outro homem e tal. O Carlinhos é chamado de homofóbico pela comunidade LGBT. Por quê? Porque ele não defende as pautas gaysistas. Não fica dando um de Jean Willis. Então ele é xingado por isso, chamado de homofóbico. Se não me engano, ele não beijou na comemoração que teve, da cerimônia, tal, da união dele com um parceiro dele, que estava sendo feito ao vivo. Ele não quis beijar, né? A comunidade chamou o cara de homofóbico por isso. Então imagina o que isso vai se tornar. Se um padre, ou um pastor, ou o que for, defender a sua fé, defender aquilo que ele acredita, né, e num discurso público, ele dizer aquilo do qual a Bíblia prega a respeito de pessoas do mesmo sexo se relacionando, vai ser chamado de racista, vai ser preso. Se um professor canalha estiver ensinando ideologia de gênero para o seu filho pequeno na escola, e você for lá reclamar a respeito disso, racista. No caso de crianças, como eu falei aqui, que são violentadas psicologicamente por monstros, por dementes, né? Se você fizer denúncia a respeito disso, você perceber aquilo ali, fizer algum questionamento sobre, você vai ser chamado de racista e vai ser preso. Querem concluir de uma vez por todas a lei da mordaça, criar a ditadura LGBT, onde nada, absolutamente nada que seja contra eles poderá ser dito. Esse assunto vai muito longe, mas muito longe mesmo. Ele abre uma penca de caminhos para abordar sobre isso, né? E do qual você ainda tem que ter muito cuidado para falar sobre. Senão a plataforma aqui, ó, te lima. Eu prefiro parar esse assunto por aqui e desenvolver outras partes dele num outro dia. Eu vim mais trazer essa notícia, né, a primeira notícia, a mais relevante até, né, do que fizeram com um garotinho. Porque você não vai ver isso na grande mídia e talvez você não esteja nem sabendo. Então eu acho de extrema importância falar sobre isso aqui, porque até no YouTube mesmo você não vai achar muita gente falando sobre. Agora, que essas duas apodreçam na prisão e daqui a um tempo a gente vai ver uma das duas ou as duas tendo saidinha da prisão no Dia das Mães ou no Dia das Crianças. Obrigado a você que viu esse vídeo até aqui. Desculpa pelo peso da informação, mas não dá para deixar passar isso. Muito obrigado a você que está sempre acompanhando o canal aqui, sempre comentando, compartilhando. Dá um confere na sua inscrição aí, é muito importante, né, porque a plataforma está tirando inscrição de muita gente. Não esquece de conferir o link, ir lá no Tática Militar, dar uma olhada nos produtos e comenta aí o que você pensa a respeito desse absurdo, desses absurdos, inúmeros absurdos que acontecem no nosso país. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.